Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Queria falar um pouco sobre a final de 2021, né? Aquele, para mim, um dia terrível, mas né, para vocês não. É que assim, até aquela final, ó, o Flamengo e o Palmeiras desde 2018 tem um domínio do futebol brasileiro muito grande. Na verdade, a América do Sul inteira, né? Tipo, cada ano ou é Flamengo ou é Palmeiras ganhando as coisas e tal. E até aquele jogo, e eu não sei, você me diz como é que era isso tratado lá internamente com o próprio Abel e tal, o Palmeiras tinha uma dificuldade muito grande de ganhar o Flamengo. Tava há anos sem ganhar o Flamengo. Sim. Ou no Allianz, ou no Maracanã, não importava. Aconteciam coisas que o Palmeiras não ganhava. E é claro que eu imagino que o Abel foi... Né, porque o Flamengo teve... acho que desde que o Abel tá no Palmeiras, o Flamengo teve 7, 8 treinadores. A Amazônia, mas isso aí é história para outro dia. A gente espera que se mantenha em algum momento. E a longevidade do treinador é muito importante. Então, naquele dia lá, na final... Óbvio que o Abel tinha que ter pensado, cara, eu não consigo ganhar do Flamengo. Tô aqui desde que cheguei, não ganhei do Flamengo até agora e tal. O que eu vou fazer pra ganhar do Flamengo? E é assim, a gente vê, né, analisando o jogo depois, que o Felipe Luiz, ele sai logo no início do jogo, machucado. Era óbvio que ele não tinha condição de começar aquele jogo. E a jogada do gol por ali, parece que foi uma jogada pensada, sabe? Um negócio assim, que foi calculado pra aquilo ali acontecer e aconteceu, né, o gol. Como é que era pra vocês lá no Palmeiras essa coisa, antes de chegar na final, de tipo... Porque assim, pra torcedor, mas aí isso é pessoal, mas eu não considero o Palmeiras um rival do Flamengo, certo? Pra mim os rivais são os locais do Rio de Janeiro. Eu sempre falei isso, eu quando acho eu tava isso. no Palmeiras. Só que entre os jogadores, talvez a coisa seja um pouco diferente, porque você se enfrenta o tempo todo, e assim o Não, Flamengo, eu sempre falei a mesma coisa quando eu tava no Palmeiras. Falei, quem é o rival? Eu falei, não, o rival do Palmeiras é o Corinthians, o São Paulo. O rival do Flamengo é o Fluminense, o Vasco, né? O nosso rival hoje, o Fluminense, não... é o Vasco, é o Flamengo... o Botafogo, né? Claro que tem um pouco mais de rivalidade com o Flamengo, sabe? Mas não tem condição, pô, essa rivalidade aí de... Pra mim, eu penso igual você também. E aí, como é que foi essa chegada pra, tipo... Como é que a gente vai ganhar do Flamengo agora, já que tava difícil antes? Assim, como você falou, essa mentalidade vencedora, o Abel trouxe essa mentalidade vencedora e, sobretudo, a mentalidade de entender que a gente não pode tomar gol. Beleza? Então, pra falar da final, eu tenho que falar da semifinal. Como você falou antes, um time frio, que mesmo que de repente esteja perdendo, os caras continuam focados, os caras não se distraem, né? E com o Atlético Mineiro a gente joga o primeiro jogo, a gente empata 0x0 em casa, vai jogar no Mineirão. Jogos muito duros. E o nosso jogo em São Paulo não tinha torcida por causa da pandemia. Em BH não tinha pandemia. Em BH o Mineirão tava lotado, amigo. E o Atlético Mineiro no segundo tempo isso faz 1x0 e a gente continua frio, pô. Não, a gente vai empatar, ué. A gente vai empatar e a gente empata. Chega um momento que a gente empata o jogo e é isso mesmo. Classificamos. E a gente treinou, o Abel deu um nó tático, pô, no Flamengo, pô. O Flamengo não esperava que a gente fosse entrar da maneira que a gente entrou. Ele recua um pouco mais o Scarpa. O Scarpa que foi fundamental naquele jogo ali, né? Pra mim, isso foi o melhor em campo. Poucas pessoas veem o que o Scarpa fez naquele jogo ali. Ele vem e faz como um ala. E como ele marcou, como ele ajudou a marcar, né? E a gente começa 1x0. 1x0 foi muito importante. Eu dou uma preleção antes. E eu não sei porque eu tava na minha cabeça, cara, eu tenho que fazer esses caras entrar com a adrenalina 1000. Tem que entrar com a adrenalina 1000, a gente tem que fazer 1x0, adrenalina 1000, 1x0, 1x0. Eu dou uma preleção que todo mundo começa a gritar. Os caras entram louco no campo, rapidinho, faz 1x0. E claro, depois o Flamengo empata o jogo, né? Mas eu não posso deixar de falar de um jogo desse sem falar da torcida, né? A torcida do Palmeiras em nenhum momento parou de cantar, pô. Cantando. Vai, a gente vai que dá. E chegou na prorrogação, acabou que o Davidson fez aquele gol. Então, assim, nós treinamos muito, né? Como nós poderíamos fazer o gol, como seria a saída de bola, como o Flamengo fazia, como é que seria e tal. A gente viu o vídeo, treinou bastante. O Abel foi muito sagaz nisso aí, né? Por isso que o Abel realmente hoje é um dos melhores treinadores aí do nosso continente, porque é um cara muito sagaz, um cara que estuda muito, um cara que vê vídeos, assim como é o Diniz, assim como hoje que os treinadores vão vendo que o Abel veio pra cá subir o sarrafo, pô. Eu acho que isso é ótimo, né, para os treinadores brasileiros, assim, vir pro cara pra cá que vai subir o sarrafo. Então foi isso, assim, a gente
sem dúvida nenhuma, treinamos muito aquilo que o Flamengo fazia e aquilo que nós pecávamos em campo quando jogávamos contra o Flamengo. E da outra parte, eu acho que não pode ter acontecido isso. E quando eu falo da torcida, eu não posso deixar de exaltar também a torcida do Fluminense. Né? Por quê? Porque, assim, eu não vi uma torcida do Fluminense enchendo o Maracanã, sempre, todos os jogos enchendo o Maracanã, enchendo o Maracanã, enchendo o Maracanã. E eu falo lá, nós sabemos que a torcida do Fluminense, quando ela enche, automaticamente, quando ela vai em peso no Maracanã ou em qualquer estádio que a gente vai jogar, ela automaticamente ela fala assim, eu confio em vocês. Pô. Eu confio em vocês. Eu não fazia isso há alguns anos atrás, mas eu tô fazendo agora porque eu confio em vocês. Essa confiança é um combustível pra gente tentar de campo. Falar, meu irmão, não importa, a gente tem que correr pra gente, pra nossa família, sim e tal, mas os caras estão aí, pô, nunca aconteceu, pô, vamos. Então, quer dizer, o torcedor, ele é uma peça fundamental, como foi o torcedor do Palmeiras naquela final ali, mesmo tomando um gol, né? É o que falam que teve naquele jogo ali, tava o vento contra, né? Por isso que o torcedor do Palmeiras. Mas vento contra sempre é complicado, né? Agora ele tá no Rio também, tá vento contra também, porque, pô, o torcedor do Fluminense também tá, pô, estão fazendo uma festa legal. Tá bom. É isso.